Bom dia, mais uma manhã com Deus, priorizando a palavra de Deus. E nesta manhã do dia 11 de outubro, nós vamos meditar de Sofonias, do capítulo 1 ao capítulo 3. E que a paz do Senhor encha o teu coração nesta manhã. Sofonias também tem apenas 3 capítulos, mas um profeta menor, né? E o nome de Sofonias quer dizer Yahvé ocultou, isso mesmo. E Sofonias provavelmente proclamou a sua mensagem, né, entre a primeira reforma, que foi na época do rei Josias, isso mesmo, né? E nós vamos ver que nesse pano de fundo, quando o rei Josias se tornou rei de Judá, as relações políticas, né, internacionais com as vizinhanças era a Síria, a Babilônia, o Egito, e todos esses, né, que vão vir contra Israel, vão ser objetos, né, de punição para Israel. O tema é a vinda, o grande dia do Senhor é proclamado por Sofonias, e o propósito vai pregar a necessidade de buscar a Deus, né, em vista de todos os acontecimentos, sempre buscar ao Senhor. Então, ele vai iniciar o capítulo 1 com ameaças contra Judá e Jerusalém. Novidade? Nenhuma. Os profetas anteriores também profetizaram, né? Palavra do Senhor que veio a Sofonias, filho de Cus, filho de Gedalias, e é interessante que aqui Sofonias, ele é o único, né, dentre aí os 16 profetas que nós temos, ele é o único que vai trazer uma genealogia bem contextualizada, né? E a gente vai ver que ele vai até o rei Ezequias, possivelmente aí, né, documentando aí uma linhagem real, a sua descendência. E é por isso que ele relata no capítulo 1, filho de Cusi, filho de Gedalias, filho de Amarias, filho de Ezequias, nos dias de Josias, filho de Amon, rei de Judá. De fato, consumirei todas as coisas sobre a face da terra, diz o Senhor. Consumirei homens, animais, consumirei aves do céu, peixes do mar. Estenderei a mão contra Judá, contra todos os habitantes de Jerusalém. Exterminarei deste lugar o resto de Baal, o nome dos ministrantes dos ídolos e o seu sacerdote. Os que sobre o eirado adoram o exército do céu e os que adoram ao Senhor e juram por ele e também por Milcom. Olha que perigoso isso, né? Ele os deixará de seguir ao Senhor e ao que não buscam ao Senhor e nem pergunta por ele. E aí vem o dia da ira do Senhor, que ele vai começar a falar aqui no versículo 7 do capítulo 1. Cala-te diante do Senhor, porque o dia do Senhor está perto, pois o Senhor preparou o sacrifício e santificou os seus convidados. No dia do sacrifício do Senhor, hei de castigar os oficiais, filhos do rei, todos que trajam vestiduras estrangeiras. Castigarei também naquele dia todos aqueles que sobem o pedestal dos ídolos e enchem de violência e engano a casa dos seus senhores. Naquele dia, diz o Senhor, far-se-á ouvir um grito desde a porta do peixe e um uivo desde a cidade baixa, e grande lamento desde os outeiros. Uivai, pois, vós, moradores de Mactes, porque todo o povo de Israel está arruinado. Todos os que pesam prata, serão destruídos. Naquele tempo esquadrinharei a Jerusalém com lanterna e castigarei homens que estão apegados à borra do vinho. E dizem no seu coração, o Senhor não faz mal, nem faz mal. Por isso serão saqueados os seus bens assolados, as suas casas edificadas, mas não habitarão nelas. Plantarão vinhas, porém não lhe beberá o vinho. Está perto o grande dia do Senhor, está perto
e muito se apressa. Atenção, o dia do Senhor é amargo e nele clama até o homem poderoso. E ele vai finalizando, né? Trazendo os detalhes de como será o grande dia do Senhor. E ele fala que trará angústia sobre os homens, eles andarão como cegos. Olha só, ele fala que nem a prata nem o ouro vai poder livrar qualquer um da indignação do Senhor. E aí no capítulo 2, ele vai falar contra os filisteus, o inimigo de Deus de carteirinha. Eram os filisteus. Concentra-te, examina-te, ó nação, que não tens pudor. Antes que saia o decreto, pois o dia em que vai como a palha, antes que venha sobre ti o furor e a ira do Senhor. Sim, antes que venha sobre ti o dia da ira do Senhor. Buscai ao Senhor, todos vós, os mansos da terra, que cumpres o seu juízo. Buscai a justiça, buscai a mansidão, porventura lograreis esconder-vos-á no dia da ira do Senhor, porque Gaza está desamparada. Asquelon ficará deserta. Asdote, no meio do dia, será expulsa e Ecrom desarraigada. Então ele está falando aqui de cidades poderosas. Ele diz mais: ai dos habitantes do litoral, dos povos quereitas, a palavra do Senhor é contra vós outros, ó Canaã, terra dos filisteus, eu vos farei destruir, até que não haja morador sequer. E ele continua proclamando nessa destruição contra os filisteus. O profeta Ezequiel também profetizou contra os filisteus, lá no 25:15. E Jeremias também, no 3:4. Amós também falou sobre a destruição dos filisteus no capítulo 1, né? E nós vamos ver também relatado em Isaías, capítulo 14, né? Jeremias 47. Então você vê uma sintonia, tanto nos profetas maiores quanto nos profetas menores, né? Quanto esse povo foi alertado, né? E mesmo assim não se arrependeram dos seus maus caminhos. E aí ele vai fazer também, logo depois de ameaçar os filisteus, você vai ver nos outros profetas, Isaías, Jeremias, Ezequiel, ele vai trazer também ameaças, né, contra outras cidades. Você vai lembrar quem são eles? Moabe, né? Os amonitas também. Nós vamos ver que contra a Etiópia, a Assíria, tudo já foi profetizado. E o profeta Sofonias também vai ser alertado desse tempo, de que virá e não tardará, haverá sim, né? Não escaparão da destruição. E no capítulo 3, ele se concentra no quê? Nas ameaças contra Jerusalém. Ele faz até uma menção no 2:9 sobre Sodoma e Gomorra. Portanto, tão certo como eu vivo, diz o Senhor dos Exércitos, Deus de Israel, Moabe será como Sodoma e os filhos de Amon como Gomorra. Campo de urtigas, poços de sal e assolação perpétua. O restante do meu povo os saqueará e os sobreviventes da minha nação os possuirão. E aí o capítulo 3, aí da cidade opressora, da rebelde manchada. Não atende a ninguém, não aceita disciplina, não confia no Senhor, nem se aproxima do seu Deus. Os seus príncipes são leões rugidores no meio dela, e os seus juízes, lobos do cair da noite, que não deixam os ossos para serem roídos no dia seguinte. Os seus profetas são levianos, homens perfídigos, e os seus sacerdotes profanam o santuário e violam a lei. O Senhor é justo, no meio dela, ele não comete iniquidade. Manhã após manhã traz ele o justo juízo
A luz não falha, mas o iníquo não conhece a vergonha. E aí ele vai continuar falando da salvação da filha de Israel, da filha de Jerusalém, num segundo momento, a partir do capítulo 3, versículo 8. Esperai, pois, a mim, diz o Senhor, no dia em que eu me levantar para o despojo, porque a minha resolução é ajuntar as nações e congregar o reino, para sobre eles fazer cair a minha maldição e todo o meu furor da minha ira. Pois toda essa terra está devorada pelo fogo do meu zelo. Então darei lábios puros aos povos, para que todos invoquem o nome do Senhor e o sirvam de comum acordo. Da além dos rios da Etiópia, os meus adoradores, que compartilhem a filha da minha dispersão, me trarão sacrifício. Naquele dia, não te envergonharás das tuas obras, com que rebelaste contra mim. Então tirarei do meio de ti os que exultam na sua soberba, e tu nunca mais te ensoberbecerás no meu santo monte, mas deixarei no meio de ti um povo modesto, humilde, que confia no Senhor. Olha que coisa linda, não é? E olha mais o que ele diz: o Senhor teu Deus está no meio de ti, poderoso para salvar-te. Ele se deleitará em ti com alegria, renovar-te-á o seu amor, regozijar-se-á em ti com júbilo. Deixa eu orar por você. Senhor, nesta manhã colocamos o nosso coração diante de ti. Como naquela época, hoje não é diferente. Sabemos que virá o grande dia do Senhor. E queremos estar com o nosso coração limpo, com o nosso coração pronto, sabe? Para vivermos as tuas promessas para o povo que não se deixa contaminar, para aqueles que estão com um olhar fixo em ti. Queremos colocar diante de ti tudo o que somos e tudo o que temos, em nome de Jesus. Amém. Deus te abençoe.